Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre uma importante orientação para transferir um imóvel de forma mais tranquila, mais barata, menos burocrática, antes do inventário para algum parente ou para os seus filhos, por exemplo, certo? Isso se chama doação com cláusula de usufruto. Isso é uma boa estratégia para que caso você queira passar o imóvel para os seus descendentes, certo? Porque é o que ocorre, tá? Na doação e no usufruto, a pessoa transfere a sua titularidade daquele bem. Por exemplo, eu tenho um bem que está no meu nome e eu uso esse bem, uma casa, por exemplo, que eu moro, e eu quero passar para o meu filho. Eu transfiro a propriedade para ele, mas continuo usando o imóvel, na posse do imóvel, utilizando ele através dessa cláusula de usufruto. Essa cláusula vai me permitir que eu fique no imóvel, mesmo não sendo meu. E caso um dia, digamos que o meu filho queira que eu saia, né, ou então queira que eu pague algum aluguel, não poderá por causa dessa cláusula, tá? Então é uma boa estratégia para você já fazer o transporte dos bens, caso você queira já transferir em vida aquele bem que você tem para o seu descendente, tá? Mas alguns requisitos, algumas regras que devem ser seguidas na doação com usufruto. Primeiro, tá? Você não pode passar todos os seus bens para as pessoas em vida, fazer uma doação em vida de todos os seus bens. Você tem que preservar a legítima. O que é a legítima? 50% de todo o patrimônio da pessoa pertencem aos herdeiros necessários, tá? Nesse caso aí seriam os descendentes, certo? Então tem que se preservar 50%. Mas alguns tribunais, alguns juízes têm permitido a doação com cláusula de usufruto vitalício de todo o valor, todo o patrimônio, tá? Por exemplo, se a pessoa tem só um imóvel, todo aquele patrimônio ali passa para o descendente ou para o parente que ela queira doar, com a cláusula de usufruto, desde que a pessoa tenha meios de subsistência, ou seja, desde que a pessoa possua bens, renda, né, suficiente para a sua própria subsistência ou até outros bens. Né? No caso, sim, estaria bem preservada a legítima. Mas se ela tiver só um único imóvel, ela precisa ter rendas para comprovar a subsistência. Porque qual é a finalidade da preservação da legítima? Não deixar o doador em extrema pobreza ou então com dificuldade de subsistência, para preservar a subsistência da pessoa. Então a doação, a cláusula que reserva a legítima, ela deve ser, digamos assim, ela deve ser seguida quando a pessoa pode colocar em risco a sua subsistência. Não tendo esse risco, a pessoa tem uma renda suficiente, uma boa aposentadoria, um bom trabalho, né? E tendo essa cláusula de usufruto vitalício, nenhum juiz, nenhum tribunal vai se opor àquela doação. Outros requisitos, né? A doação é uma excelente ferramenta porque ela é intransferível, ela é impenhorável, inalienável também, né? Você não pode vender a doação, a usufruto, né? E com a doação e usufruto, ela deve ser feita por escritura pública, registrada no registro de imóveis e com a cláusula vitalícia, ela só se extingue então com a morte do usufrutuário, que é aquele que recebeu o bem, que está na posse do bem, tá? Então, por exemplo, se eu doei o meu imóvel para o meu filho, com a cláusula de usufruto vitalício, só quando eu morrer ele vai poder acessar o bem. Então é uma segurança para quem está fazendo essa estratégia. Tá? Ao mesmo tempo, digamos que meu filho morra antes de mim, ou que o descendente morra antes do ascendente, né, no caso. O no proprietário, que é o que se chama aquele que tem a propriedade, mas não tem a posse, o no proprietário não será extinta a instituição do usufruto, mesmo com a morte do no proprietário, porque aquele direito permanece com o usufrutuário até a morte do usufrutuário. A morte do no proprietário não interfere na relação jurídica. Então, aquela relação jurídica continuará sendo estabelecida, só se extinguirá com a morte do usufrutuário e também depois lá com a baixa no registro de imóveis. Então deve-se baixar depois esse usufruto juntando a certidão de óbito do usufrutuário, certo?
Então, é uma excelente estratégia. Claro que há alguns impostos a serem pagos, há algumas taxas cartorárias a serem pagas, mas já fica ali definido o bem para quem vai, para quem receberá aquele bem, já ficam atribuídos essas situações até para quem já tem mais bens, né, para quem tem mais bens imobiliários ou outros bens, podem fazer essa estratégia para solucionar a questão da transmissão dos bens já em vida, ok? Curte, compartilhe, nos indique, nos siga e indique esse vídeo para quem precisar. Um grande abraço!